Antes de começar esse corte, curta, comenta e se inscreve no canal, beleza? Já fez? Já fez mesmo. Então vai. Então, Jorge, vou falar agora, hein? Então fique aí na live que eu vou falar agora sobre o Fluminense e vou retar com esse time agora, que pra mim, né, nem sei se foi tanta batalha assim. Enfim, é complicado julgar, né? Porque a gente, para falar do Fluminense desse jogo de hoje, também vai ter que falar um pouquinho sobre o Flamengo, né? E eu começo a minha explanação do jogo de hoje falando o seguinte, né? Esse time do Felipe Luiz, se não acontecer alguma treta, tem que acontecer alguma treta com esse time. Tem que algum jogador brigar com alguém, o Felipe Luiz brigar com parte do elenco, porque eu vou te falar, tá muito perigoso esse time do Flamengo nessa temporada. Velho, a gente precisa levar em consideração que o Flamengo está sem 6 jogadores chave do elenco, né? 5 chave e 1 mais ou menos, talvez, né? De cabeça que eu me lembro que o Bruno Henrique tá fora, o Pedro já tá fora há um bom tempo, que mais? O Everton Cebolinha até outro dia tava fora também, agora que tá voltando. Tem vários jogadores aí que o Flamengo estava desfalcado. Na final de hoje, por exemplo, jogou sem centroavante praticamente, porque não dá para considerar o Plata um centroavante, por assim dizer. E o time é competitivo com o time titular, com o time reserva, de qualquer jeito. Então, o Flamengo hoje tinha o mando de campo e fez valer o mando de campo. Né? E para explicar um pouquinho sobre esse mando de campo, eu vou trazer ele, né? O nosso queridíssimo esboço aqui. Mas primeiro eu vou compartilhar uma imagem. Deixa eu compartilhar a imagem aqui do esquema do jogo, que eu acho que é importante da gente colocar. Então, que é o esquema de jogo do primeiro tempo, que resume muito, inclusive, o que foi o segundo. Tá aqui, ó, o nosso campinho virtual. E aí, o Thiago vai conhecer muito bem o nome dessa avenida aqui, porque ele já frequentou muitas vezes essa avenida, ou melhor dizendo, os adversários do Internacional já frequentaram, que é a famosa Avenida René, né? Então, o Mano Menezes, no jogo de hoje, para colocar o time para cima, ele optou por colocar o René no lugar do Guga, o que para mim me pareceu um pouco estranho, levando em consideração que o Guga não vinha fazendo partidas ruins, né? Um jogador mais jovem, um jogador que coloca mais intensidade. E aí o que aconteceu, né? E aí, claro, também é mérito do Flamengo. Né? Vocês podem perceber que os esquemas aí são bem espelhados, por assim dizer. Então, Fábio, Samuel Xavier, Ignacio, Thiago Silva e René. Aí o Fluminense vem com essa trinca no meio de Martinelli, Otávio e Lima, né? O Lima pegando o lugar do Hércules ali no meio campo para tentar trazer um meio mais criativo para o Fluminense. Arias pelo lado direito, Canóbio pela esquerda e o Cano centralizado. Né? O Flamengo, na teoria, ele vem com o esquema mais ou menos a mesma coisa. 4 zagueiros, o De La Cruz e Pulgar no meio, a Arrascaeta mais avançado, Luiz Araújo lado esquerdo, Gerson lado direito e o Plata centralizado à frente. Só que aí, por que eu fiz esse esquema aqui antes da live? Para destacar, pessoal, a movimentação do time do Flamengo e a falta de movimentação do time do Fluminense. O Wesley hoje, ele fez uma partida inacreditável, assim, no sentido assim de acabar com a defesa do Fluminense e acabar com o René. Né? Nesse lado aqui do Wesley, ele avançava a todo momento, o René não estava dando conta do recado, então estava tendo que recuar para segurar o Wesley, e o Gerson também estava caindo na mesma ponta que o Wesley, e aí o Canóbio tinha que voltar para auxiliar o René na marcação, ou seja, o Canóbio não participou da partida, porque se o Canóbio tinha que ser babado o René para não deixar o René ser driblado, o Canóbio era um peso morto no jogo. Né? Então, as escapadas do Fluminense ficaram basicamente a encargo do John Arias e do Cano. Né? O John Arias tinha um pouco mais de desafogo, porque o jogo do Flamengo estava muito concentrado lá direito, o Luiz Araújo e o Alexandre não estavam subindo, o Luiz Araújo até subia, mas o Alexandre, como não subia tanto, a bola não sobrava tanto para o Luiz Araújo,
E, meu amigo, olha esse meio-campo: Lima, Martinelli e Otávio contra De La Cruz, Pulgar e Arrascaeta. O que vocês acham que aconteceu? O meio-campo do Fluminense foi engolido no primeiro tempo, né? O Lima não sabia o que fazer em campo, né? Porque o De La Cruz subia, colocava a bola na Arrascaeta, o Arrascaeta distribuindo para Luiz Araújo e Gerson. O Gerson avançando, atacando muito aqui o lado do Otávio e o lado do próprio Thiago Silva, colocando muita pressão. O Plata se movimentando bastante, porque ele não é um centroavante que nem o Cano, que fica paradão lá na frente. Então, o que o Flamengo fez, né? O Flamengo, ele teve a ampla superioridade no meio-campo, principalmente por causa das subidas do Wesley, que jogava praticamente como um meia, e o Plata, que não jogava como centroavante e voltava para tabelar com a Arrascaeta, com o Luiz Araújo. Então o Flamengo tinha basicamente 7 jogadores no meio-campo contra apenas ali 5 jogadores, às vezes 6 com áreas do Fluminense. Sempre então tinha um jogador do Flamengo livre para o Flamengo tocar a bola. O Fluminense não conseguia desarmar, que nem no primeiro jogo, que era o quê? Desarmar e sair no contra-ataque. E o Fluminense basicamente foi engolido pelo Flamengo. Só que o Flamengo teve algumas chances. O Plata chegou, se o Lucas puder botar um lance aí, o lance do Plata, não sei se ele vai conseguir encontrar, que o Plata consegue roubar a bola do Fábio e quase fazer o gol. E o Fábio consegue fazer a defesa na recuperação. Se você conseguir encontrar depois, Lucas. Eu vou procurar aqui. Seria interessante colocar. Bom, vou remover aqui a imagem e vou trazer o que foi, né? Então, primeiro tempo, pouca chance de gol. O Fluminense praticamente não teve chance, teve um chute com o René. E o Flamengo teve lá a sua chance, mas estava controlando o jogo no meio-campo. Muita intensidade, marcando o Fluminense na saída. E parecia que a qualquer momento o Flamengo faria um gol. Caso que não aconteceu pela falta de pontaria, né? Não é de hoje que o Flamengo vem sofrendo com a falta de pontaria, né, ainda mais com a ausência do Pedro. Vai sendo a grande problema, né, do Flamengo. O Flamengo vem fazendo jogos muito sólidos, mas vem fazendo poucos gols, mesmo quando vence as partidas. Eu vou remover aqui a imagem e colocar rapidamente o que foi do segundo tempo, né? No segundo tempo vai acontecer isso daqui, ó. Aqui está o campinho, esse campinho aqui já é editável. O que vai acontecer o Mano Menezes percebendo a desvantagem até no físico, né? Ele vai tirar o Lima, que não fez absolutamente. Ele é um jogador muito decisivo, mas não entrou bem no jogo de hoje. E ele vai botar o Hércules para ter a trinca Hércules, Martinelli e Otávio no meio-campo. Ele vai também tirar o Martinelli e vai colocar o Riquelme. Aí o Hércules vai recuar para ser esse segundo volante aqui. O Arias, o que vai acontecer, né? O Cano e o Arias vão ficar de atacantes. O Riquelme vai cair aqui pelo lado direito, o Canóbio pelo lado esquerdo e o Hércules e o Otávio como esses meias. Então o Fluminense ele meio que virou um 4-4-2 no segundo tempo. Canóbio virou um meia pela esquerda, o Riquelme um meia pela direita, para tentar frear um pouco, já que o Canóbio estava tendo que voltar toda hora, vamos recuar um pouco o Canóbio, né? Botar o Riquelme aqui para correr, o moleque, né? Para correr no segundo tempo, para voltar e também para tentar atacar o espaço. E o Arias, que já estava voltando bastante, fica aqui se movimentando. E o Cano aqui centralizado. Com essas mudanças, o Fluminense melhorou um pouquinho, teve um pouco mais o controle da posse de bola, mas a Avenida René continuou aqui, o Wesley continuou atacando o espaço, o Flamengo continuou sendo mais perigoso, e aí a gente teve os lances no final da partida, aí se o Lucas puder trazer, que foram os 2 gols anulados do Flamengo. O Flamengo também fez as substituições, botou o Michael e o Juninho no segundo tempo, inclusive foi na jogada do Juninho dos gols anulados, e o gol do Plata. Coloque aí, Lucas, você consegue colocar? Eu consegui achar apenas no YouTube. Eu não sei se vai dar ruim. Coloca rapidinho aí pra gente. Vou parar aqui o compartilhamento e você coloca aí pra gente. Bom, só passar o Edzinho aqui. Bota rapidinho, um cortezinho, depois a gente tira. Para não deixar rolando direto, né? Só para falar, pessoal, na última live a gente teve questões de copyright aí, então a gente teve que fazer uma baita edição para postar os cortes, a live caiu, eu tive que tirar todas as partes com vídeo para a live voltar no ar, a live passada,
está no ar, tá, pessoal? Mas a gente teve que fazer várias edições, então a gente está tomando mais cuidado com as imagens. Aí o Lucas... Uma pena, né, Arthur, que era uma live que estava com números muito bons, né, para o nosso projeto, né, para a dimensão do nosso projeto. A gente estava com mais de 200 visualizações já, enfim, não sei como é que ficou depois que deu esse strike aí, mas, cara, agradecer a todo mundo que tem acompanhado aí, de fato, e nós estamos melhorando e ajustando esses pequenos detalhes para agora no Brasileirão a gente entregar um trabalho ainda melhor para vocês, né? Sim, sim, com certeza. Ó, temos mais comentários daqui a pouco, eu vou trazer os outros comentários. Traz aí, Lucas. Consegue colocar o vídeo? Eu tô tentando achar aqui exatamente um minuto. Tô colocando aqui. É lá no final do jogo. É lá no final do jogo os gols anulados. Sim, acho que eu já achei aqui já um. Vamos lá. O bom desse vídeo é que ele tá bem cortado, então creio... Aí o Pulgar que fez uma partida bem irritante, como marcou o Pulgar na partida de hoje, e o Fluminense caindo na pilha do Pulgar nos 2 jogos aí, do volantão do Flamengo. Pelo jeito... agora sim. Não, aí a finalização, coloca mais para... Aí, agora sim. Jogada aí do Juninho, o gol do Plata, mas depois vai estar... Esse gol foi anulado porque o Juninho ele fez falta na origem do lance. Do gol. Não mostra aqui, mas o Juninho fez falta, se não me engano, não sei se foi no Canóbio ou no Otávio. E tá aí no contra-ataque, o Plata faz o gol, mas ele é anulado, não vai mostrar a falta na origem. Não tem problema. Passa mais para frente. Vamos ver se aparece o segundo lance. Aí ele mostra a falta. Aí, ó. Foi falta no Ignácio. Tá aí, ó. Não sei se o Thiago achou. E aí o segundo gol. Gol do Michael. Michael também que entrou no segundo tempo. Foi a jogada ali de linha de fundo, do Juninho de novo. Juninho impressionante. Impedido num lance ele fez a falta, né? Nos 2 lances faltou tipo meio ponto para ele tirar o 10, mas ele, como descobriram que ele colou, ele acabou tirando 0. Então, mas no final das contas o gol, né? Acho que pode tirar. Esses 2 gols anulados, aí tá aí o impedimento, bem milimétrico também bem aí claro. Do Juninho. Milimétrico, mas bem claro. Bem claro, bem claro. Mais claro do que o jogo do Grenal. Mas basicamente foi isso. Flamengo campeão carioca mais uma vez, quebrando aí, né? Já pegando aí o bicampeonato nesse ano, igualando aí o bicampeonato do Fluminense há 2 anos atrás. E a expectativa desse ano, o que assusta, né? O Flamengo cheio de desfalques e com times alternativos, parece que ganha do Fluminense quando quer, na hora que quer. O Mano Menezes colocou o Lima no jogo para tentar trazer mais criatividade, mas o Fluminense realmente sem o Ganso perdeu muito a criatividade no meio campo. E o que mais assustou foi, o Fluminense até correu, mas parecia que o Flamengo tinha mais perna, até porque os jogadores como a Arrascaeta estavam descansando, não jogaram a última partida, então ele tem mais elenco, tem mais perna, e né, para o Fluminense disputar algum tipo de título nessa temporada. Sei que a nossa realidade nesse ano não é Libertadores, mas com esse futebol, né, que está sendo apresentado contra, né, o Fluminense vinha jogando bem, mas nessa sequência contra o Flamengo meio que foi um choque de realidade, levando em consideração que o Fluminense tem um Campeonato Brasileiro pela frente, tem uma Sul-Americana que tem o Atlético Mineiro, que tem um elenco e dinheiro, né, digamos assim, equiparáveis ou até um pouco superior ao Fluminense nesse momento, jogando muito bem, e esse estilo do Mano Menezes reativo, observando o jogo para ver no que dá, né, pragmático, é algo que assusta um pouco a torcida, porque a impressão que a gente tinha é que podia botar o banco inteiro de reserva que não ia mudar nada, o Flamengo ia ficar tocando bola no meio campo, ia ter superioridade no meio, porque a qualidade e o físico dos jogadores do Flamengo estava muito superior, e o Fluminense nunca ganharia esse jogo, né? Jogadores como o Hércules ainda não se encaixaram no time, jogadores como o Serna entram no jogo e não geram grande impacto.
jovens promessas aí como La Vega, né, jogadores que foram contratados essa temporada ainda não tiveram espaço nem no Campeonato Carioca, não sei quando terão espaço agora no início de fato da temporada, né, já que não tiveram espaço nem no Carioca, imagina no Brasileirão. Então, o cenário é de preocupação, é de apreensão, não vou dizer preocupação, mas de apreensão, porque a derrota já era esperada, mas a forma como foi um pouco melancólico, assim, né? O Fluminense teve, o Fluminense que precisava fazer os gols, e é o Flamengo que teve 2 gols anulados, o Fábio perdendo bola e fazendo defesa depois, né? A impressão é que o Fluminense poderia fazer o que tivesse que não ia ganhar esse jogo. Enfim, é isso. Tá aí o desabafo ainda contido, porque tem gente já pedindo a cabeça do Mano Menezes, e não é de hoje, mas o trabalho do Mano não dá para dizer também que é péssimo, então vamos esperar, né? Estamos no stand-by aí para ver o que vai acontecer. Eu acho que a diretoria não vai demitir o Mano agora, até porque estava com o Campeonato Carioca quase perdido e ele conseguiu se recuperar. Eu acho que a diretoria do Fluminense ainda vai esperar um pouquinho, e a gente, como torcedor, fica esperando o que vai acontecer. Ó, Arthur, temos comentários. Oi, fale, Lucas. eu tenho uma pergunta para você, cara. Você acha que para esse ano, quais são as pretensões do Fluminense aí? No que tem a disputar ainda durante o ano? A pretensão é sul-americana, assim, é o principal campeonato. O Carioca acabou, poderia ser um campeonato aí que o Fluminense poderia disputar. O campeonato é a Sul-Americana, e o principal rival aí vai ser os times, ali um outro time argentino que pode atrapalhar, e principalmente o Atlético Mineiro aí seria esse principal rival. O Brasileirão... O Corinthians foi para a Sul-Americana. É verdade. Agora lascou de vez. Bom, se tinha alguma possibilidade, é verdade, ainda tem o Corinthians. E no Brasileiro, cara, sinceramente, a minha expectativa do Mano Menezes é top 10, top 8, não vai brigar para cair, mas eu não vejo o time com aquela ambição de, sabe, que como o time do Fluminense não é superior a Palmeiras, a Flamengo, ao próprio Internacional, Atlético Mineiro, é um time bom, mas é um time que vai precisar de muita ambição, vontade de ganhar para superar, porque na técnica não tem como superar aí o próprio Corinthians, não tem como superar esses times. Então o Fluminense vai ter que querer ganhar mais do que esses times. E com o Mano Menezes eu vejo uma passividade assim muito grande, não vou dizer muito grande, mas menos do que na temporada passada, mas ainda assim um pouco de passividade, assim. Então, brasileiro é ficar ali, quem sabe pegar uma pré-Libertadores, e já seria um ano fantástico dentro das perspectivas. No Mundial, é passar da fase de grupos e depois ser eliminado, né? Levando em conta que o grupo Fluminense dos brasileiros é o mais fraco, né? Só tem o Borussia ali como um time realmente mais encardido. E a expectativa é essa, passar de grupo no Mundial para não passar vergonha, tentar brigar ali por semifinal ou final de Sul-Americana, e ficar no top 10, às vezes até um top 8 do Campeonato Brasileiro.